O envelhecimento e a inatividade física são dois fatores de risco importantes para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. E por favor, preciso que você não entenda errado isso que eu acabei de falar. Eu não disse que todo idoso vai ser um diabético do tipo 2 ou que toda pessoa que é sedentária vai ter diabetes do tipo 2. O que eu falei é que o envelhecimento aumenta as chances de uma pessoa desenvolver diabetes do tipo 2. E que a inatividade física, portanto, uma pessoa sedentária, tem mais chances de desenvolver diabetes do tipo 2. E também, em nenhum momento, eu estou dizendo que os únicos fatores de risco para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2 são o envelhecimento e a inatividade física. Eu não estou desconsiderando os outros fatores de risco, como, por exemplo, o excesso de peso corporal, uma genética que favorece o desenvolvimento dessa doença crônica, restrição e privação de sono, alimentação inadequada. A diabetes do tipo 2 é uma doença crônica multifatorial, portanto, vários fatores determinam o seu surgimento. Aqui eu só estou dando destaque a dois fatores de risco que são importantes. Um é o envelhecimento, o outro é a inatividade física, ou se você preferir, sedentarismo. O fato é que quando nós vamos envelhecendo, com o envelhecimento nós vamos perdendo massa muscular. E essa perda de massa muscular tende a acontecer numa maior magnitude, principalmente a partir dos 50 anos, se você é uma pessoa que não se envolve em exercícios, principalmente exercícios de força. Ora, se você está perdendo massa muscular, junto com essa massa muscular você também está perdendo captadores de glicose, como por exemplo o GLUT4, e como consequência você capta menos glicose do sangue para dentro do músculo e você metaboliza menos glicose. Como consequência, essa glicose fica acumulada na corrente sanguínea. Além do mais, o envelhecimento pode causar a morte das células beta-pancreáticas, que são aquelas células situadas no pâncreas que secretam insulina. Como essas células começam a morrer devido ao envelhecimento, você vai necessitando da administração de insulina. Então você junta ali uma perda de massa muscular já significativa, juntamente com a morte de células beta-pancreáticas, você desenvolve a diabetes do tipo 2, que é resistência à insulina, basicamente, que é caracterizada pela resistência à insulina, mas também você depende de uma certa quantidade de insulina devido à morte das células beta. Ou seja, seria um tipo de diabetes do tipo 2, mas também uma diabetes do tipo 1. Em relação à inatividade física, se você não se envolve em atividades físicas, se você não se envolve em nenhuma forma de exercício físico, consequentemente o teu corpo capta menos glicose, na verdade, os teus músculos esqueléticos captam menos glicose do sangue para dentro desse músculo. E como consequência, essa glicose fica acumulada na corrente sanguínea. É por isso que a inatividade física é um fator de risco importante para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. E quando você junta essa inatividade física muito elevada com o envelhecimento, você tem aí dois fatores de risco muito importantes para o aparecimento da diabetes do tipo 2. É por isso que idosos precisam se envolver em exercício físico. Uma das formas de exercício físico é o treinamento resistido, comumente conhecido como musculação. E existem duas formas de você treinar musculação. Uma delas é a forma tradicional, utilizando máquinas, pesos livres, você tem os métodos tradicionais de treinamento e os métodos avançados de treinamento, mas também você tem um treinamento resistido, ou seja, musculação feita com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. Inclusive eu tenho vídeos aqui falando sobre essa estratégia de treinamento, esse método de treinamento. Para você entender rapidamente e a gente poder prosseguir, a restrição de fluxo sanguíneo consiste em ocluir parcialmente ou totalmente, mas principalmente totalmente o fluxo sanguíneo. Geralmente você utiliza um dispositivo específico para fazer essa oclusão parcial, mas também pode ser um esfengomanômetro, ou seja, aquele aparelhozinho que se usa para medir pressão arterial, ou pode ser um garrote de borracha. Você coloca na parte proximal do braço, se você for treinar membros superiores, ou coloca na parte proximal da coxa, se você for treinar membros inferiores. Então, se você for colocar no braço, fica mais ou menos aqui perto do ombro. Se você for colocar na coxa, fica mais ou menos no meio da coxa, já pertinho do quadril. E aí você aplica uma certa pressão que oclui parcialmente o fluxo sanguíneo. Vários estudos científicos demonstraram que esse método de treinamento é efetivo em promover ganhos na força muscular e na massa muscular, principalmente na massa muscular, mesmo treinando com cargas baixas. E a carga baixa que eu estou falando aqui é uma carga baixa mesmo, é 20, 30% de um RM, ou seja, 20, 30% do máximo. E esses ganhos na massa muscular promovidos por esse método são semelhantes à musculação feita com cargas mais altas, sem a restrição de fluxo. Bem, você já deve ter entendido que idosos com diabetes do tipo 2 precisam fazer exercício físico, e uma das formas de exercício físico é o treinamento resistido, comumente conhecido como musculação. A pergunta é: qual desses dois métodos de musculação, a musculação tradicional feita com cargas mais altas e sem a restrição, ou a musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, qual desses dois métodos de treinamento é mais efetivo para o tratamento da diabetes do tipo 2 em idosos? Qual desses dois métodos de treinamento consegue promover um controle glicêmico mais efetivo, além de modificações na composição corporal, como por exemplo, ganhos na massa muscular, perda de gordura corporal e ganhos na capacidade física, como por exemplo, força muscular? Qual desses dois métodos consegue melhorar de uma maneira mais efetiva vários parâmetros de saúde em idosos com diabetes do tipo 2?
Para responder essa pergunta, o estudo que eu trago para vocês hoje foi publicado por pesquisadores chineses no ano de 2024. Esse estudo foi publicado na Frontiers in Endocrinology, ou seja, em tradução livre, Fronteiras na Endocrinologia, e foi um ensaio controlado, randomizado. E aí o que é que esses pesquisadores chineses fizeram? Eles pegaram 98 idosos que tinham diabetes do tipo 2 e dividiu esses 98 idosos em 3 grupos. Um grupo fazia musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga. Eles utilizavam ali uma carga de 20 a 30% de 1 RM, ou seja, 20 a 30% do máximo. O outro grupo era o grupo musculação com carga mais alta. E eles começaram treinando com a carga de 40% de 1 RM, que é uma carga relativamente leve, e na medida que as semanas iam passando, essa carga era ajustada, ou seja, aumentada, até que eles chegaram a treinar com 70% de 1 RM, ou seja, 70% do máximo. E o outro grupo era o grupo controle, que não fazia nenhuma intervenção associada a treinamento resistido, nenhuma intervenção associada a exercício físico. Esses 98 idosos com diabetes do tipo 2 foram submetidos a 6 meses de intervenção. Foram 6 meses treinando com restrição de fluxo sanguíneo e carga baixa ou treinando musculação com carga mais alta e sem a restrição. Eles treinaram 3 vezes por semana. E aí quais foram os resultados? Os resultados demonstraram que depois de 6 meses de treinamento não houve diferenças entre os grupos de treinamento. Deixa eu repetir mais uma vez. Os resultados demonstraram que depois de 6 meses de treinamento não houve diferenças significativas em nenhuma das variáveis medidas entre os 2 grupos de treinamento. Isso significa que tanto os idosos com diabetes do tipo 2 que treinaram musculação com carga mais alta e sem a restrição, quanto os idosos que treinaram musculação com restrição de fluxo sanguíneo e carga baixa, melhoraram todos os parâmetros medidos, melhoraram de maneira significativa e semelhante. Isso significa que tanto faz eu usar musculação com carga mais alta ou a restrição de fluxo sanguíneo com carga baixa, que os resultados vão ser muito semelhantes. No caso, esses pesquisadores mediram glicemia, hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um marcador de controle glicêmico, ela te dá uma média das glicemias de mais ou menos 2 a 3 meses. Ou seja, ela te mostra como a tua glicemia está se comportando nos 3 meses antecedentes àquela medida. Eles mediram glicemia, hemoglobina glicada, pressão arterial sistólica, diastólica, colesterol total, triglicerídeos, colesterol HDL, que é o colesterol bom, que você conhece por colesterol bom, que causa cardioproteção, LDL colesterol, que você conhece como colesterol ruim. Mediram a razão cintura-estatura, IMC, ou seja, índice de massa corporal, massa gorda, massa magra, e eles não pararam por aí não. Mediram o índice de massa gorda, o índice de massa muscular, o índice de massa muscular apendicular, que é a massa muscular dos membros, no caso membros superiores e membros inferiores. Mediram a força do aperto de mão, que é um bom indicador da força muscular do corpo todo. Fizeram um teste de sentar e se levantar da cadeira 5 vezes, que mede basicamente a força muscular dos membros inferiores e a velocidade de caminhada, que é um teste de funcionalidade. E pasmem vocês, para todos esses parâmetros medidos, não houve diferenças significativas entre as duas intervenções de treinamento. As duas intervenções de treinamento causaram aumentos significativos em todos esses parâmetros, na verdade, causaram modificações positivas em todos esses parâmetros e modificações semelhantes. Isso significa que tanto faz usar uma intervenção ou outra. Então, vamos para os comentários. Bem, como eu já falei, não houve diferenças entre os 2 grupos de intervenção. Isso significa basicamente o seguinte: tanto faz você usar uma intervenção quanto a outra, e os resultados vão ser muito parecidos. No entanto, nós precisamos cautela. Nós precisamos de cautela principalmente quando nós falamos no treinamento resistido na musculação com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga em idosos com diabetes do tipo 2. E nós precisamos de cautela por alguns motivos. Em primeiro lugar, os estudos que investigam o efeito do treinamento resistido com baixa carga são muito pequenos. Isso significa que o poder estatístico desses estudos é muito pequeno. E fica complicado você extrapolar para muita gente os resultados de estudos pequenos. Além deles serem pequenos, eles são contraditórios, o que significa que alguns estudos demonstram que a restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga promove ganhos na força muscular, por exemplo, e ganhos significativos. No entanto, todos os estudos não mostram isso. A maioria dos estudos mostra que esse tipo de intervenção promove ganhos na massa muscular, mas tem estudos também mostrando que não. Logo, eles são contraditórios, e além de contraditórios, são pequenos. Portanto, é preciso cautela quando a gente pegar os resultados desse estudo para aplicar com a população, principalmente quando nós falamos em populações que necessitam de cuidados especiais, como os idosos, principalmente idosos com diabetes do tipo 2. E falando em idosos com diabetes do tipo 2, nós temos pouquíssimos dados mostrando o efeito do treinamento resistido com restrição de fluxo sanguíneo em idosos. Nós não temos muitos dados com essa população, principalmente quando nós falamos em diabéticos, aí é que a gente não tem dado mesmo. Então, mais uma vez, é preciso cautela
ao tentar aplicar a restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga na população idosa com diabetes do tipo 2. Além de tudo isso, esse tipo de intervenção, no caso a restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga, embora seja usada com a carga baixa, ela promove um grau elevado de fadiga muscular durante a execução do exercício. E em geral, idosos não suportam um grau tão elevado de fadiga. Isso pode comprometer seriamente a adesão desses idosos ao exercício. Então, mesmo sendo uma intervenção que utiliza a carga baixa, ela pode comprometer a adesão dos idosos ao exercício exatamente porque o grau de fadiga é muito, mas muito elevado. Isso causa muito desconforto nos idosos. Os idosos, em geral, não suportam esse tipo de desconforto. E vamos lá, né? Vamos ser sinceros, né? Nós temos pouquíssimos dados em relação a essa estratégia de treinamento com idosos diabéticos do tipo 2. Você já imaginou você aplicar a restrição de fluxo sanguíneo com baixa carga num idoso que tem neuropatia periférica, que tem neuropatia autonômica, ou seja, os nervos desses idosos, tanto os nervos periféricos quanto os nervos autonômicos, não funcionam adequadamente? Você já pensou você aplicar a restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga num idoso que tem problema vascular? Nós não temos dados em relação a isso. Você arriscaria? Eu particularmente não. Então cautela ao usar esse tipo de intervenção em idosos com diabetes do tipo 2. Então veja, se não há diferença entre você aplicar musculação com carga mais alta, sem a restrição de fluxo sanguíneo, ou a restrição de fluxo sanguíneo com carga baixa, que os resultados vão ser praticamente os mesmos, por falta de dados com a restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, utilize a musculação com carga mais alta sem restrição. Por quê? Porque para essa intervenção nós temos muitos dados com idosos e com diabéticos mostrando a efetividade desse tipo de intervenção. Então, por enquanto, utilize a musculação com carga mais alta sem a restrição de fluxo sanguíneo, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.